Eu queria conversar com vocês sobre Efésios 6, a partir do versículo 10, nós vamos até o 20, Efésios 6, 10 a 20. É um texto muito conhecido e eu vou extrair dele para vocês 3 imperativos aqui que o apóstolo Paulo nos dá diante de uma dúvida que surge para nós. Então vamos lá, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Vamos ver o que o apóstolo de Jesus tem para nos ensinar aqui. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Vamos orar, meus irmãos. Deus santo e bendito, como é bom nos ajuntarmos como igreja diante do Senhor, especialmente com a suprema profecia do Senhor, sua palavra diante de nós, sendo lida e pregada. Que o temor no nosso coração esteja acima de tudo, que o amadurecimento chegue para nós, a partir da iluminação do seu Espírito. Se o Senhor não nos ajudar, se o Senhor não estiver com a gente, é impossível discernir sua palavra, é impossível discernir sua voz. Mas se o Senhor se agradar de um povo que foi salvo por Jesus, se o Senhor se agradar de irmãos e irmãs que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, que tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nós seremos um povo fiel, nós seremos um povo que te ama. Para isso, precisamos que o Senhor nos guie, precisamos que o Senhor nos direcione, suplicamos a iluminação do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o foco desse texto não está muito na batalha espiritual, porque vocês ouvem muito falar de batalha espiritual e usa-se muito esse texto. E eu vou trabalhar isso com vocês. Mas o foco desse texto está no verso 13, observem comigo, por favor. O cerne do que o apóstolo Paulo quer falar aqui está no verso 13. A essência do que Paulo quer tratar com vocês e comigo é o verso 13. Porque muitos de nós nos preocupamos mais com o diabo do que com Deus. Nós temos mais medo de Satanás do que temor a Deus. Nós nos preocupamos mais com o maligno, haja vista que em muitas ocasiões nós erramos e pecamos. E quando erramos e pecamos, nós colocamos a culpa no inimigo. Nós vivemos momentos difíceis e colocamos a culpa em Satanás. Paulo não está dizendo que isso não é uma verdade, e eu vou trabalhar isso com vocês nos próximos minutos. Mas o que o apóstolo de Jesus está preocupado, uma vez que, se vocês observarem, ele está preso, olha o verso 20, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Paulo foi preso e morto quando Nero era imperador, esse Nero que eu falei com vocês antes. Mas antes da prisão de Nero, em 64 depois de Cristo, Paulo havia sido preso antes. A prisão que Atos dos Apóstolos nos diz em Atos no capítulo 28.
Depois Paulo foi solto e foi até a Espanha, volta para a Judéia e aí sim ele vai ser preso por Nero e martirizado. Mas essa prisão é a prisão que os judeus colocaram para o Paulo, e ele vai ter que apelar para César. O apóstolo de Cristo está preso. Essa é a premissa aqui. Imaginem um homem letrado, estudado, no início da sua vida rico, porque ele é cidadão romano, o que ele herdou do seu pai. Paulo estudou nas melhores escolas, ele tem uma situação de vida que no século 21, Paulo, se morasse em Vitória, ele moraria na Ilha do Boi, teria estudado no Leonardo da Vinci a vida toda, ele teria feito e passado na melhor universidade brasileira, sem precisar de programa do governo, porque a família dele tinha dinheiro para pagar. Esse era o Paulo. Ele teria estudado na melhor escola, na melhor universidade. Ele não teria ido para a USP porque é de graça. Ele teria ido para algum tipo de universidade muito cara e muito boa no Brasil. E ele teria estudado com os melhores doutores brasileiros. Só que por causa de Jesus, esse cara está preso. Mas antes, o início da carreira do Paulo, como ele foi educado aos pés de Gamaliel, a vida dele é perfeita, porque ele tem emprego no melhor lugar que vocês puderem imaginar. Os diplomas dele abrem todas as portas, não é assim que a gente fala? Ele é CEO de qualquer empresa brasileira, ele é ouvido em todos os lugares, ele é o cara. Mas depois que ele encontra Jesus, ele descobre que isso é só firula. Por isso ele quer ser encontrado em Cristo e ser achado nele. É isso que importa para o Paulo. Porque Paulo entende que quando ele está numa cadeia e quando a dificuldade chega, ele entende que se fecha uma porta na terra, Paulo entende que abre-se uma porta nos céus. Quando os homens perdem tudo, Deus está com as portas abertas para a gente. E isso é maravilhoso. É essa situação que o apóstolo de Jesus grita no verso 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. O foco não é a armadura de Deus. O foco não é a armadura de Deus. Ela vai ser usada, e eu vou falar com vocês dela. Mas o foco de Paulo, olha o verso 10. Ele começa dizendo, ele está preso. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Por quê? Por que é preciso se fortalecer? Esse é o primeiro imperativo. O segundo imperativo que ele vai usar é usar as armaduras espirituais. Paulo vai usar o escudo da fé, as sandálias do evangelho, que são os evangelhos do evangelho da paz, que abre espaço. Ele vai falar da couraça da justiça, ele fala do capacete da salvação. Mas por que usar isso? Por que é necessário o apóstolo Paulo entender? Orem por mim, orem pelos santos, porque vocês não vão passar por essas situações sozinhos. Por que isso é necessário, irmãos? O centro está aqui, ó. O coração está aqui. Verso 13. Vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir o dia mau. Para que vocês possam resistir o dia mau. Sejam fortalecidos, orem, usem armas espirituais, para vocês passarem pelo dia mau. Engraçado? Alguém com todo esse know-how, alguém com todo esse currículo, dizer para você, para que vocês resistam no dia mau. E ele continua dizendo, e permanecer inabaláveis. Porque não é só resistir, para que vocês resistam no dia mau, mas para que vocês permaneçam inabaláveis. Depois de terem feito tudo, depois que tudo acontecer com vocês, depois que o mundo todo revirar, depois que tudo acontecer com vocês, que vocês continuem firmes, suportem o dia mau e permaneçam inabaláveis. O foco está aqui. E é isso que eu queria conversar com vocês. Eu quero te dar 3 imperativos para que você e eu possamos passar por esse dia chamado dia mau. Porque, irmãos, o dia mau chega para todo mundo. O dia mau chega para todo mundo. Pastor Rômulo, o que é o dia mau? Cara, o dia mau é quando está tudo bem,
mas você recebe uma notícia ruim. Ontem nós estávamos orando aqui à noite, estávamos orando por uma irmã que estava tudo bem, mas caiu de moto e está inconsciente. O dia mal chegou para essa família e a gente estava orando por eles. O dia mal acontece quando está tudo bem, mas você começa a ter algum tipo de crise dentro de casa. Quando você começa a não mais conseguir conversar com o familiar, o casamento começa a não andar direito, a vida começa a não andar corretamente, as coisas já não estão mais ajustadas, você já não sabe com quem você dorme do lado na sua cama, e o dia mal chega quando às vezes alguém chega para você e diz: eu não aguento mais, eu quero ir embora, acabou essa relação. O dia mal chega. O dia mal chega quando você chega para trabalhar segunda-feira todo animado e a primeira coisa que você ouve é alguém chegando para você e falar: Rômulo, o RH quer conversar com você. Aí você já viu que deu errado. Porque a primeira coisa, quando o RH te chama, ou é aumento de salário ou vão cortar sua cabeça. Aí a primeira coisa que você pensa é: meu Deus, eu tenho 10 prestações da Casa Bahia para pagar, e agora? O RH me chamou, o que será de mim? O dia mal acontece quando você vai fazer o exame de rotina, e aí alguém olha para você, e o cara está com ultrassom, e ele fala assim: você já teve algum problema no rim? Você fala: não. Ele diz: mas e esse caroço que está aqui? De onde ele apareceu? E você falou: rapaz, olha direito, chama o VAR, porque deve estar errado esse negócio. E aí o cara olha e diz: não, não está não, esse negócio está certo. Olha que eu vou te mandar um encaminhamento. Aí você vai lá no nefrologista. Aí você chega lá no nefrologista, ele fala: você tem histórico de câncer na família? E você: peraí, mas era só um ultrassom, cara. De onde você tirou esse negócio? Era só um ultrassom que eu queria fazer. Ei, eu tô com uma viagem marcada para o final do mês, cara. Não, então eu queria dizer que o senhor tem que começar 25 sessões de radioterapia, e se não começar a resolver, daqui a pouco a gente vai ter que começar as sessões de quimioterapia. Aí você fala: hein? Peraí, mas era só um ultrassom. Eu estou saindo daqui com 25 sessões de radioterapia, de onde o senhor está inventando isso? Não, deve ser outro exame. Aí você fala assim: não, é o exame do outro. O cara fala: não é o nome do senhor, não é Rômulo Barcelos? Não é esse? É o dia mal, gente. Isso acontece com todo mundo. Isso acontece com todo mundo. Todos nós vivemos esses tipos de situações. Dias de extrema dificuldade. E a grande questão acontece porque às vezes você não fez nada de errado. Porque, como eu dizia para vocês, logo agora, dando aula, eu estava falando com vocês sobre irmãos que foram perseguidos. Irmãos que foram perseguidos pelo simples fato de serem cristãos. Eram chamados de anti-seres humanos, não gostavam das pessoas. Eles eram chamados assim no primeiro século. Na religião da secularização do século 21, que não tem nada a ver com o cristianismo, as pessoas olham para você e dizem assim: mas olha só, está tudo bem na sua vida, você não fez mal nenhum para Deus, logo nada de ruim acontece com você. Isso me lembra Jó, que está tudo bem na vida dele. Crente, oferece sacrifício para Deus, por ele e pelos filhos. Em uma semana perdeu tudo. Jó não se enquadra no século 21, nem nas igrejas evangélicas, nem na teologia dos coaches, nem nos consultórios psiquiátricos, nem em lugar nenhum. Ele não se enquadra, porque está tudo bem. É um cara que não faz mal a ninguém. Conversem com as pessoas e cheguem para elas e falem assim: olha, pode acontecer alguma coisa ruim com você em algum momento da história. A maioria das pessoas vai dizer assim: não pode não faço mal a ninguém.
Isso é a religião secularista do nosso tempo. É nesse momento que vocês vivem. Não, eu não faço nada para ninguém. Só que eu estou mostrando para vocês um cara que não fez mal a ninguém está preso. Sozinho. Sem ninguém com ele. Porque o dia mal chega para todo mundo. Isso chega para todo mundo. Não adianta a gente tentar fugir. Eu não estou falando que você vai viver uma vida irresponsável. Porque muitas das nossas dificuldades, meus irmãos, acontecem por erros e falhas de caráter da gente. Acontecem por erros nossos, por irresponsabilidades nossas, muitos. Mas às vezes não. Às vezes nós vivemos lutas e batalhas que não tem nada a ver com a gente, que nós não estávamos esperando. Isso o apóstolo Paulo chama de dia mau. Agora, nós temos duas opções. A gente pode olhar e falar assim, beleza, a vida é assim mesmo, então eu vou chegar lá na terceira ponte e eu pulo. Acabo com a vida, né? Porque normalmente quando a gente se encontra no meio de muitas dificuldades, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente perde as forças e diz, desisto. Que é assim que a gente faz, né? A gente logo perde as forças e fala, meu irmão, você quer saber? Dá. E desiste. Mas para nós que somos cristãos, essa não é uma opção. Essa não é uma opção. Porque a história não é sobre nós. É sobre o que Deus está construindo na vida da gente. É sobre como Ele quer nos levar mais santificados para a glória. É sobre como o nome de Jesus vai ser mais honrado na vida da gente. É sobre como Jesus vai ser glorificado mesmo no meio do nosso sofrimento. É sobre como nós vamos chegar mais perto dEle. É por isso que você está aqui. Para resgatar a relação que a gente tem com o Senhor. Então desistir não é uma opção para a gente. Porque o nosso Cristo não desistiu. Desistir não é uma opção para nós. Então, como enfrentar esses momentos? Quais são os imperativos que são dados para nós, para a gente poder passar por essas crises que chegam nas nossas vidas? De perda, de dor, de morte, de traição, de desespero, de sem saber para onde ir, de angústia. Como é que você passa por isso? Quais são os imperativos que a Escritura vai dar para nós? O primeiro, verso 10, está na cara. Paulo vai dizer, usando um advérbio, gente, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. No original isso aqui está na voz passiva, porque a ideia é, sejam-se fortalecidos dentro do Senhor e na força do poder dele. A voz aqui é passiva, ela não é ativa. A ideia é, sejam fortalecidos no Senhor. Porque vocês estão dentro do Senhor, então sejam fortalecidos nele. Meus irmãos, querem suportar o dia mau, querem passar pelas dificuldades da vida sem perder a esperança, querem passar pelas dificuldades da vida mesmo com lágrimas, mas sem pensar em dar cabo da vida, querem passar pelas angústias, querem passar pelas encruzilhadas, quando você não sabe o que fazer, quer passar de uma maneira cristã. O primeiro imperativo é, seja fortalecido no Senhor. Simples. Mas aí você diz, pastor, isso é muito simplório, e eu concordo com você. Por isso eu vou te dar dois caminhos. O primeiro caminho é o que não nos fortalece, e o segundo caminho é o que nos fortalece. O que não nos fortalece, Colossenses capítulo 2, do verso 1 até o verso 23, você precisa ler isso depois, na sua devocional no meio de semana. Em Colossos há uma heresia muito pesada. É uma mistura de filosofia grega com judaísmo. Uma maluquice. Começa a aparecer no meio da igreja de Colossos gente que manda você se circuncidar, guardar sábado, guardar festa de lua nova. O pessoal começa a inventar um monte de coisa. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: nada disso, ele vai falar isso no verso 23, nada disso consegue santificar a vida do ser humano. Nada disso. Por quê? Porque o que não te fortalece, é cumprimento de mero rito religioso. Isso não te fortalece.
Isso não muda a sua vida. Cumprir ritualidades, embora sejam importantes. Não abram mão do domingo, não abram mão da adoração, não abram mão desses momentos. Vocês estão vendo o que Deus está fazendo aqui. Não abram mão desse momento. Eu não sou o único que está percebendo que enquanto nos últimos domingos a gente louva e Deus se manifesta no meio de vocês. Vocês estão vendo isso, eu estou vendo isso, estou aqui todo domingo. Não sejam cegos e surdos. Não abram mão. Prestem atenção no movimento de Deus. Até quem é surdo aqui está ouvindo, porque Deus está fazendo isso. Prestem atenção. Não sejam cegos espirituais, não sejam surdos espirituais, ignorantes, que não conhecem nada de Deus e da vida com Ele, que acham que já sabem tudo. Irmãos, cumprimento de mero exercício religioso não muda a nossa vida, não te fortalece, porque na primeira dificuldade você desmorona, porque você não tem nem força. Segunda coisa, cumprimento e criação de regra não muda a sua vida nem te fortalece, só te gera medo. Vocês que já passaram por outros tipos de religião ou outros tipos de denominação, não use tal saia, não come tal comida, não use tal roupa, não faça isso em determinado dia. Irmãos, isso não muda a vida de ninguém. Isso não fortalece ninguém. Isso só te gera medo. Só te gera medo de Deus. Isso não te fortalece. Isso não gera nada. Cumprir ritual e criar um monte de regra não muda a vida de ninguém. Não te fortalece. Terceiro argumento de que não te fortalece. Não te fortalece a teologia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida te levar. Não te fortalece cair nessa visão de que Deus é amor e aceita tudo. Isso não te fortalece, isso vai te fazer um menino na fé o tempo todo. Como se Deus fosse obrigado a aceitar tudo quanto é tipo de coisa que a raça humana fizesse. Nosso período é um período extremamente sentimentalizado. Quando você vê alguém chorando na televisão, você fala, nossa, ele mudou. Mudou nada. Isso não te fortalece. Sentimentalismo não fortalece. Não te fortalece. Criar regra não te fortalece. Espiritualidade exterior não te fortalece. E esse evangelho liberal do nosso tempo não te fortalece. Você vai ser um menino na fé. Agora, o que te fortalece? Eu acho que isso que é importante. O que é que te fortalece? Quando o apóstolo Paulo está falando, sejam fortalecidos, a primeira coisa você tem que ter em mente, que você está em Cristo. Não, pastor, mas esse negócio é uma ideia. Me ajuda. Meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou te convidando e gritando desse púlpito aqui, semana após semana, para você parar de confiar em você. Eu estou gritando semana após semana, para você ter um compromisso com Jesus, de relacionamento com Ele. Sejam fortalecidos dentro de Jesus. Não há vida cristã fora de Jesus. Não há. Não há. Ou você consegue entender que os seus pecados foram perdoados por causa de Jesus. Ou vocês conseguem entender que vocês foram adotados como filhos de Deus por causa de Jesus. Ou vocês entendem que todas as bênçãos espirituais foram dadas a vocês, não porque vocês são bonitos, não porque vocês são bons, não por causa da performance religiosa de vocês, mas porque Cristo te amou. Se você não entender isso, você vai continuar com performance religiosa, tentando obedecer à lei, ou como você não vai conseguir, você vai criar um evangelho para você. Irmãos, Deus te ama tanto que Ele se identificou com a gente na pessoa de Jesus Cristo.
Entenda que salvação é você pegar a sua desgraça e a sua miséria e jogar para cima de um Deus santo, e esse Deus santo olhar para toda a criação, na cara do inferno, na cara do mundo, dizer: você é santo porque eu te fiz santo, você é justo porque eu quis fazer isso com você. Mas a gente não consegue, sabe por quê? Se eu chegar para vocês e falar bem assim: hoje estou pregando para um auditório de santos. Aí sabe o que vocês falam? Hã? É quem? Está atrás de mim? Porque vocês não entenderam. Vocês ainda acham que a santificação depende de vocês. Por que vocês não voltam a peregrinar para Jerusalém? Por que vocês não voltam a subir escadaria de joelho? Qual é a dificuldade de aceitar a justiça de Jesus na vida de vocês? Qual é a dificuldade de aceitar que você não é suficiente, mas que Deus derramou a justiça dele sobre você, e você é santo não pelo que você faz, mas por Cristo? Você vai para a glória, meu filho, não é pelo que você fez. Você vai para a glória porque Deus resolveu te amar, e Ele esmagou o Filho dele no seu lugar. Se isso não te fortalecer, você vai continuar achando que depende de você. A maior dificuldade da igreja brasileira é morrer. Morrer. A gente tem que morrer para a justiça própria, e confiar na justiça de Jesus, e continuar e confiar no amor de Jesus por nós. E quando a gente olhar para Jesus, olhar para Ele e ver: esse aqui é quem Deus amou, e eu sou amado por causa dEle. Estou convidando você a sair daqui e não ser apaixonado, como eu falei semana passada, por uma ideia. Eu estou convidando você a fechar os seus olhos e amar um ser humano chamado Jesus. Ele se manifestou porque Ele é Deus. Isso vai te fortalecer. Porque no dia mau, quando você pecar, talvez no seu casamento, talvez quando você pecar com as pessoas que estão em volta de você, porque você vai vacilar em alguns momentos. Talvez quando você começar a ter crise de identidade, de valor próprio. Aí sabe o que vai te fortalecer? Jesus olhando e falando bem assim: calma, cara, eu sei como você se sente, eu já tive aí no seu lugar, eu sei a dor que você está passando, eu sei a dor que é ser enganado, eu sei a dor que é ser traído. Calma, eu estou com você. Isso vai te fortalecer, porque você não tem um Deus que te castiga, porque Ele já castigou Cristo na cruz no seu lugar. Você tem um Deus que vai olhar para você e vai se compadecer, porque Ele esteve aqui. Na hora que você estiver sozinho, Ele vai estar com você. E na hora que alguém da família morrer, Ele vai dizer assim: ei, eu tive alguém muito perto de mim que morreu. José, meu pai, já não estava comigo, morreu. Eu passei por isso. Teve um dia que eu cheguei num velório, 4 dias depois meu amigo estava preso, estava morto. E eu tive que chorar, porque aquilo doeu dentro do meu coração. Vocês têm um Deus que se compadece de vocês. Meus irmãos, a força de vocês vai vir daí, da identificação de vocês com Deus de vocês, com Jesus de vocês. Parem de correr atrás do irmão que ora, da irmã que ora. Parem de correr atrás do profeta que ora, do apóstolo que ora. Para de correr atrás disso, daquilo outro. E rasgue os céus dizendo: Jesus, eu sou seu. Jesus, eu quero me identificar com o Senhor. Tem pecado dentro de mim que tem que sair, porque eu tenho que ser como o Senhor. É assim que a gente se fortalece, gente. A gente se fortalece se identificando com Jesus. A gente tem que tirar personalidades da igreja. A igreja tem que voltar a ser de Jesus. Tem que tirar pastor, padre. Tem que tirar essa gente. E a igreja tem que voltar para a mão dos crentes, para que eles sejam a imagem de Jesus, para que eles se identifiquem com o Senhor, para que eles estejam perto do Deus de vocês. O cristianismo não é sobre eu que medio a relação de vocês. Vocês têm acesso ao Criador, vocês têm acesso ao Redentor. Vão buscar a Ele. O pastor de vocês não é Rômulo, gente. Logo eu. Estou todo suado aqui embaixo, 2 camisas. Vocês estão doidos. Vocês vão confiar em mim. Vocês ficaram malucos. Isso é doença mental. Confiar em pastor.
Tá doido? Confiar em padre, confiar em papa? Para! Vocês têm Jesus que é o pastor de vocês, gente. Inclusive é o meu. Ele é o meu pastor também. Como diria Carlão, graças a Deus. Porque aí tudo te sobrará se Jesus é seu pastor. Porque do jeito que está hoje em dia por aí, tem uns pastores que nada te sobrará. Sejam fortalecidos se identificando com Jesus. Agora tem uma segunda coisa aqui. Sejam fortalecidos levando a vida espiritual de vocês a sério. Vocês perceberam contra quem é a guerra? Vocês viram contra quem é a guerra? O problema é que no meio de TikTok, no meio de Instagram, no meio de short do YouTube, no meio de vídeo disso, vídeo daquilo, no meio de streaming. Um dia desse eu estava conversando com um amigo meu, ele falou assim, cara, eu vou jogar a televisão da minha casa fora. Ele não é crente não. Pô, é não sei quanto de tal coisa. Eu estou gastando mais de 300 contos só com televisão. Eu falei, pois é, bobo. É feito para isso mesmo. É Netflix, é Amazon, é Spotify, é o seu... Ele falou, rapaz, eu peguei meu salário, fui pagar esse negócio, deu mais de 300 contos. Eu falei, eita! Eu já vi que vai ter um monte de gente que vai olhar agora a fatura do cartão de crédito, para ver quanto é que está gastando com a TV, né? É muito, porque é tanta assinatura. Só que você sempre vai assinando mais um. Você pensou que não, você já tem uns 10 assinados e não usou nenhum. Ou a sua vida está inteira ali. Você não para ter a sua disciplina espiritual com o Senhor. E não dá. A Reforma Protestante ensinou uma coisa que tinha sido perdida ao longo do tempo. Por quê? A Igreja Católica ela vai começar a existir assim, propriamente dito, com o Imperador Focas, já no século VII. A gente vai conversar isso daqui a 2 semanas. O Imperador Focas ele vai falar que o Bispo de Roma é o supremo substituto de Jesus na Terra. Nicolau não aceita isso, mas 3 anos depois, o Bispo de Roma aceita, e aí a gente começa com o romanismo. Mas muitas coisas que a gente fala do romanismo, nem é culpa deles, coitados. Nem é culpa do romanismo. Mas uma coisa que foi muito ruim nesse período da baixa e da alta Idade Média, é porque, por exemplo, para que alguém te ficasse mais perto de Deus, você tinha que ter relíquias sagradas. Gente, é tanta pedaço da cruz de Jesus que tem no mundo afora que dá para construir uma estrada daqui para a lua, só com os pedaços de cruz de Jesus. E isso santificava as pessoas. Fazer peregrinações a Roma, ainda hoje isso acontece, só que vocês não percebem. Eu não tenho nada contra, eu sou louco para ir para Jerusalém. Queria muito poder fazer uma viagem dessa. Mas hoje eu fico observando, tinha uns malucos indo orar pelo Brasil em Jerusalém. Falei, oi, nós voltamos para o Antigo Testamento? Vou orar pelo Brasil em Jerusalém. Hã? Tem que ir lá? Você vê caravana de um monte de pastor e tudo levando o povo para Jerusalém. Eu falei, meu Deus do céu, nós estamos precisando de mais 95 teses. E tem uns negócios que estão meio errados aí. Isso não fortalece a vida de ninguém. Isso não fortalece a espiritualidade de ninguém. Zero. A gente está voltando a uma fé medieval brasileira. É uma fé medieval. Baseada em pessoas, baseada em lugares, baseados em superstições. Por isso, você quer ser fortalecido no Senhor? A Reforma Protestante traz uma coisa muito bacana para a gente. Ela diz de meios pelo qual Deus infunde a sua graça. Olha que termo teológico bonito, né? Como é que Deus pega você, meu filho, e pega você lá do meio do pó e levanta você, mesmo no meio do dia mau? A Reforma diz o seguinte: primeiro, Deus vai fazer isso por meio da palavra dele. Como é que você conhece o Senhor? Irmãos, as pessoas mais maduras que eu vou conhecendo na fé são as pessoas que mais conhecem a Escritura. As pessoas mais maduras que a gente vai conhecendo, que conhecem mais o Senhor, são aquelas que se dedicam à palavra dele. Porque no dia mau,
Não há conselho que te segure, a não ser o Espírito Santo quando Ele fala a Escritura no seu coração. As promessas vêm à tona, porque você estava em contato com elas. A palavra de Deus vem à tona, porque você começa a lembrar das histórias. Só que se você não sabe, você cai. Só dá para suportar o dia mal se a gente tiver contato com aquilo que é vontade de Deus. Segunda forma que a reforma protestante trabalhava, é algo que a gente não gasta tempo. É porque você realmente acha que oração é uma coisa que você faz assim. Eu sento, falo bom dia Deus, né? O Benihim até escreveu uma obra doida há uns 30 anos, queima se você tiver, pode queimar, chamado Bom Dia Espírito Santo. Você pega ela quando você chegar em casa, pega fogo, joga e joga fora esse trem. Não, isso não é oração, cara. Deus está chamando a gente a ter tempo com Ele. Relação, vocês não vão sobreviver, gente. É muita informação o tempo todo, o ser humano não foi preparado, a nossa compleição mental não foi preparado para essa quantidade de informação que a gente tem, não foi. Você não foi preparado para isso. Nós vamos virar um monte de ciborgue de acordo com o tempo for passando, porque nós vamos ficar tudo doido. Nós não fomos preparados, nossa cabeça não dá conta. E você precisa entender que a oração, para nos fortalecer, é um tempo que não só você fala com Deus, mas que Deus fala com você. Deus fala com você. Oração é um meio objetivo pelo qual Deus conversa com a gente. Deus conversa com você. Só que sabe por que você não ouve ao Senhor? Você não ouve, em primeiro lugar, porque não gasta tempo. Segundo lugar, porque você não para dar atenção. Olha como a gente faz com os nossos filhos. Seu filho pequeno chega perto de você, o que você fala? Daqui a pouco. E aí quando você não faz assim, ó, toma lá, vai lá, moleque. Não dá para fazer isso com Deus. Vai continuar vivendo uma vida miserável, fraca. E quando vem o dia mal, não suporta. Terceira coisa, irmãos, meio de graça é quando Deus enche o seu povo. Deus enche o seu povo na adoração. Deus enche o seu povo no meio da Santa Ceia. Deus enche o seu povo porque o Espírito está passeando aqui. Por isso que não existe igreja online. Pode parar. As pessoas até acompanham. Às vezes a gente... O que a gente transmite? A gente transmite porque tem o cara que está em casa, está com dificuldade, está no hospital, está não sei o quê, blá, não pode estar. Agora, não tem esse negócio. Quando você está sentado... Karine estava aqui cantando. Isso aqui eu não tinha pensado. Karine está aqui cantando. Irmãos, agora vamos ficar em pé. Você fica em pé dentro de casa? Irmãos, agora vamos bater palma. Você já imaginou a televisão, o YouTube, você sentado. Aí você está lá, você sozinho. Uhul! Não, cara, você vai achar que você é doido. Celular pequenininho lá. Eu não estou falando de vocês que estão em casa, que talvez tenha algum problema e não está podendo vir. Ok, eu estou falando de gente criar uma teologia louca. Agora canta mais alto, pessoal. Aí tá só você em casa, você e os vizinhos tudo olhando e você, Deus enviou. Não tá, velho. Não tá. Porque fé não é individual, Zé. Não é. Não existe forma de fortalecer um crente senão pela comunhão dos santos. Não tem. Você não vai para a glória sozinho. Você não vai ter individualidades na glória. Você foi chamado para fazer parte de um povo. Então, o que eu estou chamando vocês hoje é serem fortalecidos aonde? Na identificação com Cristo. É você, Jesus, o seu Senhor. Ele te ama. Ele quer uma vida com você. Agora vamos botar esse negócio a sério, vamos levar esse negócio para frente, vamos exercitar a nossa espiritualidade, vamos conhecer mais o Senhor. Por quê? No meio da dor, não dá tempo de ensinar a doutrina. No meio da dor, não dá tempo de aprender sobre espiritualidade. Porque no meio do vendaval, quando você está se afogando, meu filho, é perna para quem te quero. A hora de você ser fortalecido é agora. É agora.
Só que as pessoas esperam a dificuldade chegar, o dia mau chegar, para ir falar: Deus, é claro que Ele vai te ouvir, só que você vai sofrer mais. Ele nunca vai deixar de te ouvir, Ele sempre vai te socorrer, isso é fato. Mas a hora de você estar perto dele é agora. A hora de você estudar teologia é agora. A hora de você conhecer a Bíblia é agora. A hora de você dobrar os seus joelhos e dizer: eu quero ser a imagem de Jesus, é agora. A hora de levar a espiritualidade a sério é agora. Porque na hora do dia mau você não vai ter tempo. Aí é tsunami, meu filho. Aí é tsunami. Segundo imperativo, a partir do verso 11... mas eu vou focar no verso 14, porque você sabe, e eu não vou demorar muito aqui agora mesmo, vou só citar, para eu terminar. Você sabe que a luta que a gente tem é contra o que ele está dizendo no verso 12, nós lutamos contra principados e potestades, que em muitas ocasiões estão atrás de pessoas, atrás de instituições, atrás desse monte de coisa. Agora, olha o que ele diz, verso 14, mantenham-se firmes. Aí ele vai começar a dizer, cingindo-os do cinto da verdade. É o lugar onde se guardava a espada, onde você dá o equilíbrio da armadura. Couraça da justiça. Couraça que nem o cara bota por cima assim. Os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé. Isso aqui é sensacional. Com o qual vocês vão poder apagar todas as setas inflamadas do maligno. O tanto de ser humano que vive oprimido, cheio de depressão, e depressão é doença e tem que ser tratada às vezes de maneira medicamental, que isso fique muito claro aqui. Mas tem muitos de vocês que são oprimidos do diabo, e é por isso que psicólogo nenhum vai resolver o seu problema. Já toma remédio há 25 anos e não consegue parar de chorar. Não consegue se encontrar. Por quê? Porque seu problema não é médico. Alguns são, outros não. Alguns problemas de relação que você tem, eles não são por fora, eles são espirituais. Só que você não vai ouvir isso em lugar nenhum. E é por isso que você tem que usar o escudo da fé. Porque é quem você é em Jesus e o que Jesus é a partir de você que vai valer, meu filho. Aí ele diz, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito. E essa espada aqui é boa porque no Império Romano você tem dois tipos de espada. Essa espada aqui não é uma espada grande, é uma espada pequena. Porque essa espada aqui é para você atacar, ela é de finalização, é para matar o inimigo. E é essa espada do Espírito, a espada que finaliza, a espada que te dá força para acabar com a batalha. Isso é sensacional, né, cara? A Bíblia é muito massa, cara. Eu vi, vocês não têm ideia. Que é a palavra de Deus. O que faz você vencer batalha, meu filho, é o conhecimento que você tem do Senhor. O que faz você passar pelas batalhas é o tanto que você conhece a Deus. Por isso, se o primeiro imperativo é você ser fortalecido, o segundo é você saber usar as armas espirituais que te foi dada. Tem um debate de Lutero com um bispo. Lutero ainda estava em Wittenberg. Aí chamaram ele para debater com o bispo. Com todo respeito ao bispo e aos bispos, Lutero falou bem assim, eu não vou discutir com esse cara mais. Porque ele entende tanto de coisas espirituais como um asno. Lutero falava besteira até não poder, mas politicamente incorreto, vocês vão ver as frases que eu vou trazer dele aqui e os momentos. Irmãos, parafraseando o nosso irmão Martinho Lutero, não sejam asnos espirituais, irmãos. Usem as armas que estão nas mãos de vocês, meus irmãos. Entendam que nós estamos vivendo numa batalha. Volta para o capítulo 2. Rapidinho. Que eu já vou para o 3º agora. Capítulo 2. Olha os versículos 1, 2 e 3. Da onde o Paulo está tirando isso? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Entendeu?
Não? Explico. Quais são os inimigos do homem? Estão aqui, ó. Primeiro, transgressões e pecados. Olha o final do capítulo 3, do versículo 3. Carne, sua natureza. Esse é seu primeiro inimigo. Segundo inimigo está no verso 2. Ele vai dizer: seguimos a presente ordem deste mundo. Satanás e o mundo. Ó, presente ordem deste mundo. Esse sistema que vocês estão aí. E o terceiro, ele vai dizer aqui, ó, o príncipe do poder do ar. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Os três inimigos do homem. Ele mesmo, o mundo e o diabo. Vocês estão numa guerra, gente. Vocês podem não ver. Primeira coisa para os que vêm aqui e vieram desses movimentos doidos de Neus e Tioca e batalha espiritual. Pega todos esses livros e joga fora. Pode jogar tudo fora. Pelo amor de Deus. Não vem me dar dor de cabeça com isso não. Não existe demônio territorial. Essas maluquices. Pode parar. Pode parar. Não tem demônio territorial. Isso já me deu trabalho em igreja que vocês não têm ideia. Aí viviam uns bichos malucos, eles oravam mais contra o diabo do que para Deus. Pode parar. Não vem com gambiarra não. Mas você precisa entender que há uma realidade espiritual que está em volta de você, meu filho. Que Satanás é um ser poderoso. Outra coisa, Satanás não está amarrado e preso e vai sair um dia. O diabo está solto por aí, ué. Ele está solto, está por aí, fazendo diabice, que é o que ele sabe fazer. Coordenando essa galera que tem aí, esses anjos caídos que são dele. Agora, todos eles no último dia já têm, quando a Bíblia diz que Satanás está amarrado, ela quer dizer que Jesus pegou o poder do diabo e circunscreveu. Por isso ele é o diabo de Deus. Porque Jesus olhou e falou assim: ei, você queria tomar conta da minha criação? Meu irmão, sai fora, velho, isso aqui é meu. Você só vai até onde eu deixo. Onde eu não deixo, você não vai. Você só parte, você só faz o que eu deixo você fazer. Mas há uma realidade que você não pode achar que ela não existe, ela existe. Ainda que o poder de Satanás esteja circunscrito à autoridade de Jesus, ele continua sendo mais forte que eu e você, ué. Ele continua sendo mais forte que eu e você. Vocês só conseguem vencer as tentações, vocês só conseguem vencer as influências malignas na vida de vocês, irmãos, porque Cristo está nessa parada, porque se não tivesse, a gente estava escravizado. Mas então não se esqueçam, vocês estão sim numa batalha, isso é verdade, só que a gente cria filho para ser florzinha de Jesus, e a gente precisava voltar aos soldadinhos de Cristo, né? Os soldadinhos de Cristo, eles são melhores do que as florzinhas de Jesus, porque o pau quebra, meu filho. Você nunca chegou em casa às vezes e está tudo bem com a patroa, você começa a conversar e vocês começam a não se entender, não? Aí você fala: eita, alguma coisa errada aqui nesse negócio. Mas às vezes vocês começam a discutir por uns troços, você fala assim: eita. Se você não for tolo e tiver um pé atrás, você fala assim: peraí, que tem um negócio a mais nesse troço aqui. Isso não está normal. Isso não está normal. Ambientes que a gente vive, vocês não conseguem perceber isso. Ambientes que você está, são lugares que você fala: rapaz, esse negócio aqui, isso aqui não está bacana, hein? Pessoas às vezes. A Escritura trabalha impérios inteiros. Gente, a gente está vivendo, são impérios inteiros dominados. Culturas inteiras dominadas. Então prestem atenção. Usem as armas espirituais que vocês têm. Conversem mais com o Senhor. Estejam mais atentos. Você está numa batalha, não adianta. Você está percebendo que está acontecendo alguma coisa que está levando a sua vida para longe de Jesus. Presta atenção, cara. Você está vendo que tem alguma coisa, alguma influência, pessoas que estão fazendo com que você esteja abrindo princípios e valores de Deus. Ou você está percebendo que seu próprio coração começou a duvidar de coisas que são fundamentais que te trouxeram até aqui.
Isso não vem do nada. Pode ser só o seu coração. Mas você está lutando com uma força que é superior à sua. Irmãos, se não for o Senhor, a gente cai. Use as armas espirituais que Deus te deu. Terceiro e último, chamar os meninos para a gente poder terminar. Terceiro e último. Paulo, nos versos 19 e 20, ele vai dizer o seguinte para vocês, que é o terceiro imperativo. Orem também por mim, para que quando eu falar seja me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho. Pelo qual sou embaixador preso em correntes. Agora, olha por quem Paulo também pede para orar. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Por quem é que Paulo pediu para que fosse orado? Primeiro, por ele. Segundo, orem por mim, para que quando eu falar, sejam me dado. Ele está dizendo, verso 18 que eu pulei aqui, perdão, parte B do verso 18, desculpa. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por quem? Por todos os santos. Porque você não está sozinho. Isso aqui que é a viagem mais maravilhosa do Evangelho. Se o primeiro imperativo é se fortaleça no Senhor, o segundo é usem as armas espirituais, o terceiro, tenha consciência de você não estar sozinho. Você não está sozinho. Porque eu vivo dia mal. Você vive dia mal. Nós vivemos dias maus. E Paulo está falando com a igreja de Éfeso, para que a igreja de Éfeso ore para que os irmãos deles, que também vivem dias maus, sejam fortalecidos. Paulo está orando para que Paulo está pedindo que a igreja de Éfeso, que pode passar por dias maus, orem por ele, que naquele momento está vivendo um dia mau. Irmãos, Deus pode derramar um avivamento que essa nação nunca viu na vida da igreja dele. Se Deus não avivar toda a igreja brasileira, Deus pode trazer um avivamento para a igreja de Campo Grande. E se Deus não avivar a igreja de Campo Grande, Deus pode avivar, e o Lloyd Jones ensinava isso para nós, Deus pode avivar o seu coração. Irmãos, nós não estamos sozinhos. Você faz parte de um povo. Você faz parte de uma nação. Você faz parte da igreja de Jesus, que não é você, somos nós. A igreja não é você, a igreja somos nós. Todos aqueles que foram salvos por Cristo Jesus, nós somos a igreja. E Deus pode avivar a igreja dele, para que no dia mau, irmãos, nós sustentemos vocês, e vocês me sustentem. Para que no dia mau a gente sustente a igreja lá do lado, ou o povo que está vivendo uma dificuldade lá do outro lado, que a gente sustente eles lá, para que a gente ampare irmãos, para que a gente cuide de irmãos, para que a gente abençoe a vida de irmãos, porque nós vamos entrar na glória eterna como um povo, irmãos. Você não está sozinho, meu filho, você não está sozinho, você faz parte de um povo, é a igreja de Deus, é a igreja de Deus. Hoje, talvez eu estou pregando para gente que está vivendo o dia mal. Talvez eu estou pregando para gente hoje que está vivendo um período muito difícil da vida. Deixa eu dizer para você, olhando dentro do seu olho, você não está sozinho. Você não está sozinho. Existe uma igreja inteira de discípulos de Jesus, que foram amados por Jesus, que foram sarados por Jesus. Então, aqueles que não estão vivendo o dia mal, em nome de Jesus, tome conta do irmão que está do seu lado, pegue na mão do irmão que está do seu lado. Essa história de que a salvação é minha e cada um cuida da sua, acaba aqui agora. Nessa igreja acaba aqui agora. Essa história de que a salvação é minha, você se vira para lá, vá para o inferno com essa salvação sua. Aqui não. Aqui não. Aqui nós somos um povo.
Aqui nós somos salvos para ser um povo. Engula essa salvação egoísta sua e segure na mão daquele que está ao seu lado, porque você vai entrar na glória eterna com ele e comigo. Pastor, mas eu não gosto dele. Não importa, meu filho, vamos até Jesus, ele vai sarar esse negócio. Chega de uma fé egoísta, chega de uma fé individualista. É tempo da gente levantar para a gente cuidar uns dos outros. A gente só tem uns aos outros. A gente só tem uns aos outros. Vocês foram constituídos família da fé. Eu sou mais unido a vocês do que a minha própria esposa e os meus filhos. Porque no nosso tempo eles vão dizer assim: olha, o laço familiar é importante, e ele é. Só que o que me ligou a você é maior do que o meu gameta e o meu gene. O que me ligou a você é o sangue de Jesus. Vocês são meus irmãos. Nós temos um pai e a gente faz parte de uma mesma família. A minha mulher e as minhas filhas na glória vão ser minhas irmãs. Vocês também vão ser meus irmãos, porque nós temos um pai. Individualismo acaba hoje, irmãos. Você não está sozinho. Você não precisa sofrer sozinho. E você que não se preocupa com as pessoas que estão à sua volta, é tempo de parar com esse negócio. E é tempo de voltarmos a termos a solidariedade da fé em Jesus. E olharmos a igreja como a grande família de Deus, a qual a gente trabalha uns pelos outros. A gente se dedica uns pelos outros e a gente ama uns aos outros. Não podemos mais sofrer sozinhos. Não podemos mais passar dias de luta sozinhos. Não podemos mais viver os dias maus sozinhos. Ame essas pessoas que estão em volta de vocês. Dediquem a vida de vocês a essas pessoas, meus irmãos. Deem tudo que vocês têm para elas, porque Cristo salvou vocês para isso, para vocês serem os braços dele aqui agora. Você não está sozinho, filho. Você não está sozinho, e essa responsabilidade é minha, mas ela é de vocês. A igreja é nossa, porque ela é de Cristo, ela é de Jesus. Você está vivendo o dia mal, tem uma igreja com você. Tem uma igreja com você. Você está vivendo o dia mal, meu filho, vai buscar em Jesus. Meu filho, vai se fortalecer. É tempo da gente ser fortalecido no Senhor, para Ele guiar a nossa vida, para Ele guiar o nosso coração. Eu quero te convidar a ter um tempo de oração. Nós vamos cantar uma canção e eu volto para orar, para você voltar para casa mesmo no dia mal, cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, cheio da presença dEle, vocacionado para abençoar, cuidar e viver a vida que Jesus chamou a gente para viver.